Meninas, essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje, ó, a nossa tampinha do vaso, do nosso modelinho Sara. Vamos fazer aqui um joguinho de banheiro. E a nossa aulinha de hoje vai ser aqui a tampinha do vaso. Vou girar aqui e mostro pra vocês. E assim ficou aqui, ó, a nossa telinha. E as medidas eu passei para vocês aí, vou passar para vocês no decorrer da gravação, tá bom? Quando eu chegar aqui na nossa última carreirinha de ponto alto, passo a medida para vocês certinho e falo se vocês precisarem ou diminuir ou aumentar, tá bom? Então, essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje. Vamos lá começar? Vamos dar início, então, meninas, a nossa tampinha do vaso. Eu vou estar iniciando aqui, ó, com o meu barbante fio 6 na cor rosa bebê, com minha agulha 3,5. Vou dar aqui a minha laçadinha, ó, inicial. Vou fazer aqui um cordão de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui, meninas, um total de 22 correntinhas e volto. Ó, fiz aqui o meu cordão de 22 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou contar aqui, ó, depois da minha agulha, 1, 2, 3, 4, e na minha alcinha aqui, ó, da minha correntinha de número 5, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui por todas as minhas correntinhas, ponto alto, ó. Ponto alto sobre cada correntinha. Eu vou dar continuidade e volto aqui com vocês no final para passar a quantidade de pontos altos que a gente ficou. Voltei aqui, meninas, ó, e aqui eu fiquei contando com as nossas 3 correntinhas aqui, ó, com as nossas correntinhas iniciais, que na verdade são 4, mais uma aqui tá equivalendo a nossas correntinhas e 3 ao nosso ponto alto. Fiquei com um total de 19 pontos aqui. Ó, vou vir aqui e junto com esse último ponto alto, ó, vou trabalhar mais 7. Vou ficar com um total de 8 pontos altos trabalhados aqui, ó, na nossa última correntinha. Já tenho 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 pontos altos, 8. Fiquei aqui na minha última correntinha com total de 8 pontos altos. Vou seguir agora trabalhando aqui novamente pontos altos. Vou trabalhar ponto alto para cada ponto alto aqui, ó, pegando na nossa correntinha. Para cada um, vou trabalhar um ponto alto, até chegarmos aqui, ó, no final da nossa carreira, nesse penúltimo ponto aqui. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a nossa viradinha, tá bom? Olha, vim trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até o meu último ponto aqui, como falei pra vocês. Aqui eu vou laçar o meu fio, ó, e se vocês contarem que a gente tem 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nessa última correntinha aqui, ó, eu vou trabalhar mais 7 pontos altos, que essas 3 correntinhas já vai equivaler o meu primeiro ponto alto aqui, tá? Então, nós vamos ficar aqui com um total de 8, mas eu vou trabalhar 7 porque eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei aqui com um total de 7 pontos altos trabalhados. Aí, contando com essas 3 correntinhas, eu formo os meus 8 pontos altos que eu preciso aqui na minha parte oval, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2 e na terceira correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ó, prendi com um ponto baixíssimo, eu vou subir aqui 1,
duas correntinhas, porque as minhas duas correntinhas vai equivaler aqui o meu ponto alto. Se no seu ponto duas correntinhas for pouco, você pode fazer 3, tá? E essa correntinha aqui, ela equivale aqui à minha parte oval. Quando eu voltar, eu vou trabalhar aqui no pezinho dela mais um ponto alto, tá? Vou vir aqui, ó, para o próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando pontos altos até chegar aqui no meu último ponto e eu volto com vocês para a gente fazer a nossa parte oval. Ó, segui aqui, meninas, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui na minha parte oval. E agora, nós vamos trabalhar aumentos. Para cada pontinho aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Ou seja, na carreira anterior, eu tinha 8. Nessa, eu vou ficar com 16. Na nossa última correntinha, onde nós trabalhamos os nossos 8 pontos altos, ó. Aqui. Para cada um deles, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Eu vou seguir aqui, trabalhando pelos meus 8 pontos, 2 pontos altos. Vou vir aqui para a minha parte reta, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meu primeiro ponto, ó, da minha parte oval, eu vou começar a repetição de 2 pontos altos para cada pontinho. E quando chegar aqui no final, porque aqui a gente precisa trabalhar mais um, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, meninas, no final, fiz como falei pra vocês aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui na minha parte oval, para cada pontinho que a gente tinha aqui, que era 8, eu trabalhei 2, fiquei nessa carreira com um total de 16. Segui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, quando eu cheguei na minha parte oval, onde eu tinha os meus 8 pontos altos trabalhados no mesmo lugar, eu trabalhei 2 para cada um. Como falei pra vocês, ó, as nossas duas correntinhas equivale aqui um ponto alto da nossa parte oval. Então, eu vou laçar o meu fio, ó, e aqui no pé da minha correntinha, eu vou trabalhar mais um, que aqui fica o nosso último aumento aqui. Vou vir aqui nas correntinhas, vou contar uma, e na segunda aqui, ó, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar para o próximo ponto, com ponto baixíssimo. Próximo ponto, com ponto baixíssimo, caminhei por 2 já, e vou aqui para o terceiro. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir um total de 3 correntinhas, tá? Que como é o nosso ponto trançado, se eu colocar só 2 aqui, vai ficar pequeno. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesse pontinho que eu caminhei com ponto baixíssimo. Ó, eu trabalhei nesse, vou vir nesse aqui. Vou inserir a minha agulha, vou buscar aqui, ó, a minha laçada, vou tirar 2 laçadinhas de uma vez e mais 2. E assim nós vamos seguir fazendo o nosso pontinho trançado, ó. Vou laçar o meu fio, agora a partir daqui eu começo, pulo um ponto. No próximo, eu trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui no pontinho que eu pulei. Vou buscar o meu fio e vou fazer aqui, ó, um pontinho trançado. Vou fazer mais uma vez com vocês. Vou laçar o meu fio, vou pular um ponto. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no pontinho que a gente pulou, vou buscar a laçada, tiro 2, tiro 2. Como aqui a gente só vai ficar com 5, eu vou dar continuidade aqui. Vou pular um pontinho no próximo. Trabalho um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no pontinho que eu pulei, vou buscar aqui, ó, a minha laçadinha, tiro 2, tiro 2. Novamente, laço meu fio. Vou pular um pontinho de base. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no pontinho que eu pulei e vou buscar aqui a minha laçada, ó. Tiro 2, tiro 2. Aqui, ó, me sobrou um pontinho, que é pra fazer a divisão
da minha parte reta pra minha parte oval, tá? Vou fazer aqui, e somente aqui, tá, meninas? Ó, quando a gente sai da parte oval pra ir pra nossa parte reta, e quando a gente sai da nossa parte reta pra ir pra nossa parte oval, que a gente faz uma correntinha de separação, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto do aumento, tá vendo? 2 pontos altos juntos. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto, ó, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio e na minha base eu vou pular 1, 2. E no terceiro, eu vou trabalhar novamente o meu bloquinho de 3 pontos altos. Ó, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou laçar o meu fio, na minha base eu vou pular 1, 2, e no terceiro, eu vou trabalhar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2, e no terceiro, mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Já tenho aqui um total de 4. Nós vamos ficar com 6 bloquinhos, ó, de 3 pontos altos e vai ser essa mesma repetição. Uma correntinha, na minha base eu vou pular 1, 2, e no terceiro, eu vou trabalhar meu bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, agora eu vou trabalhar aqui, ó, o meu último bloquinho. E vejam aqui, ó, que me sobrou 1, 2, e vai ser bem no meu último ponto aqui, ó, do aumento, onde eu vou trabalhar o meu bloquinho. Então, a gente inicia os nossos bloquinhos, a nossa parte oval no primeiro ponto e finaliza no último. Ó, finalizei aqui, fiquei com meus 6 bloquinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui vai ser a mesma repetição do outro lado, tá? Ó, quando a gente vai sair da nossa parte oval para nossa parte reta, a gente trabalha uma correntinha também. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, 1, 2, porque esse daqui eu vou ficar aqui sem trabalhar, e nesse daqui a gente ainda vai trabalhar, tá? Vou pular 1, 2, e no terceiro aqui, ó, vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. No próximo, o meu segundo ponto alto. Vou laçar aqui o meu fio e vou vir aqui no pontinho que eu pulei, tá vendo? Esse daqui vai continuar aqui sem trabalhar, que é o nosso pontinho que divide a nossa parte reta da nossa parte oval. Vou buscar aqui a minha laçada, vou trabalhar, vou tirar 2 e tiro 2. Uma corrente, sem correntinha de separação, uma laçada na agulha, pulo 1, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou voltar aqui no meu pontinho que eu pulei, ó, vou buscar minha laçada, tiro 2, tiro 2. E nós vamos seguir fazendo assim por 5 vezes. Nós já temos 2 aqui, falta mais 3. Aí, eu volto aqui pra gente fazer essa parte oval pra não ficar dúvidas, tá bom? Ó, fiz aqui os meus 5 bloquinhos, tá vendo, ó, com esse pontinho trançado. Vou fazer uma correntinha, aqui me sobrou o pontinho de separação, ó. Vou laçar o meu fio e aqui no primeiro ponto do meu aumento, eu já vou trabalhar o meu primeiro bloquinho. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha e vamos seguir a nossa repetição. Por toda a nossa parte oval aqui, nós vamos fazer assim. Vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou trabalhar o meu bloquinho. Já estou aqui com 2. Já estou aqui no meu segundo bloquinho. Vocês vão seguir aí trabalhando assim como expliquei pra vocês. Uma correntinha, pula 1, 2 e no terceiro trabalho o bloquinho até chegar ali no final, aqui no finalzinho. Aí eu volto com vocês pra gente finalizar. Ó, fiz aqui os meus 6 bloquinhos aqui no meu último ponto, ó.
que é bem as duas correntinhas, trabalhei o meu último bloquinho, e aqui nós ficamos com um pontinho sobrando de separação. Fiz uma correntinha, vou vir aqui onde iniciamos, ó, uma, duas, e na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha, vou buscar aqui a minha laçadinha, e vou fazer um pontinho baixíssimo. Assim, a gente finalizou aqui a nossa carreira. Agora, aqui, meninas, vai ser uma repetição. Eu vou explicar o início e o final dessa carreira e da próxima com vocês. Depois, eu vou falar a quantidade de carreiras, pra gente dar continuidade pro nosso vídeo não ficar tão grande nem repetitivo. Porque essa mesma explicação, eu já passei no tapetinho da pia, tá? E vou explicar para vocês aqui a dinâmica da nossa parte oval, que eu acredito que vocês até já sabem também, mas eu vou explicar. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Quando eu vou fazer o meu pontinho trançado, eu faço 3. Mas isso é no meu ponto, porque se eu fizer dois aqui, fica pequenininho. Quando eu vou subir carreira de ponto alto, eu trabalho 2. Mas isso aqui, vocês podem fazer como vocês estão acostumados aí, tá? Vou laçar o meu fio, aqui, ó, no próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto, e essa carreirinha eu vou pegar somente a laçadinha de trás, ó. Próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e nós vamos seguir fazendo assim, ponto alto, pegando a alcinha de trás, até o nosso último bloquinho aqui de pontinho trançado, e eu volto com vocês. Ó, segui trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui no meu último bloquinho. Aqui nós temos uma correntinha, nós vamos repetir a nossa correntinha, vou laçar o meu fio e vou começar aqui a nossa parte dos aumentos. E como que vai ser aqui, ó? Nós vamos trabalhar por todas as nossas carreiras. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto aqui, ó, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Trabalhei 2 pontos altos nessa carreirinha. Na primeira, eu tinha 3, nessa segunda, eu tenho 4, na próxima, eu vou ficar com 5, e assim, por todas as nossas carreiras, nós vamos aumentando 1, porque sempre no nosso último ponto, nós vamos trabalhar o nosso aumento. Uma correntinha, próximo bloquinho aqui, ó, primeiro ponto, um ponto alto, segundo ponto, um ponto alto, terceiro ponto, o nosso aumento, que são 2 pontos altos trabalhados no mesmo lugar. Uma correntinha e vamos para o nosso próximo bloquinho. E nós vamos seguir essa repetição aqui pelos nossos 6 bloquinhos. Quando a gente chegar aqui, nós vamos fazer uma correntinha de separação, fazer aqui um ponto alto para cada ponto da nossa base, pegando a alcinha de trás, uma correntinha de separação e a mesma repetição aqui, um ponto alto para cada ponto e no último nosso aumento. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente dar início à nossa próxima carreira. Ó, cheguei aqui, meninas, no final da minha carreira. Fiz como falei pra vocês, uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto. Pera aí que eu fiz um errinho aqui. Prontinho, meninas, já resolvi aqui o meu errinho, tá? Ó, trabalhei aqui ponto alto, fiz a minha correntinha de separação, saindo da minha parte oval aqui, ó, pra minha parte reta, trabalhei a minha correntinha, cheguei aqui no final, trabalhei a minha correntinha de separação, iniciei os meus bloquinhos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto o aumento, que são 2 pontos altos juntos. Nessa carreira, eu trabalhei pegando a laçadinha de trás do ponto. Nessa próxima carreira, que a gente vai iniciar, nossa carreirinha de pontinhos trançados, eu pego as 2 alcinhas do ponto, tá? Eu já expliquei pra vocês como que eu iniciei aqui a minha carreirinha de pontos altos, ó. Aqui no mesmo lugar que a gente finaliza, a gente sobe as 2 ou 3 correntinhas, como você tá fazendo. Agora, eu vou ensinar a finalizar. Cheguei aqui no meu último ponto, trabalhei o meu ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui onde eu iniciei e fiz aqui 2 correntinhas, ó. Primeira, na segunda, vou inserir a minha agulha e vou trabalhar aqui o meu ponto alto, meu ponto baixíssimo, ó. Fechei a minha carreira. Agora, pra gente iniciar a nossa carreirinha trançada, a gente caminha para o próximo ponto, porque nós vamos precisar desse ponto aqui para fazer o nosso ponto trançado. Ó, vou aqui para o meu próximo ponto, com um ponto baixíssimo, e aqui eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço meu fio, e aqui no próximo ponto trabalho um ponto alto. E aqui eu peguei as 2 laçadinhas do ponto.
Vou laçar o meu fio, vou vir no pontinho aqui, ó, que eu pulei, que foi o que eu caminhei para o próximo ponto, para ele me ficar vago aqui, ó. Vou inserir a minha agulha, vou buscar a minha laçada, ó, e vou tirar duas. Vou deixar duas aqui na agulha e tiro mais duas. Ó, tirei duas e mais duas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, vou pular esse pontinho e vou no próximo. Aqui eu vou repetir o meu ponto trançado. Próximo ponto, ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no pontinho que eu pulei, vou buscar a minha laçada, tiro duas, tiro duas. E assim nós vamos seguir fazendo, ó, os nossos pontos trançados por 5 vezes, igual nós fizemos aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente trabalhar só mais dessa vez a nossa parte oval, tá bom? Ó, fiz aqui os meus 5 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma correntinha e vou pra minha parte oval. Vou laçar o meu fio e como eu tô vindo trabalhando aqui, pegando as duas alcinhas, aqui na minha parte oval eu vou pegar também. E assim, o nosso trabalho fica com mais um detalhe aqui, porque isso é só detalhe, tá, meninas? Se vocês quiserem fazer pegando as duas alcinhas sempre, não tem problema. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no meu último ponto aqui, ó, o meu aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. E nós vamos para os próximos bloquinhos aqui, fazendo essa mesma repetição. Quando a gente chegar aqui, nós vamos pular 1, 2 e começar no terceiro aqui, fazer o nosso bloquinho trançado, porque esse aqui é o... Nós vamos pular 2, porque esse daqui... Não, eu vou fazer aqui com vocês e volto aqui de novo, para não ficar dúvida, tá bom? Vou fazer a minha parte oval e volto somente pra gente sair aqui da nossa parte oval para nossa parte reta. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, meninas, ó, fiz aqui a minha parte oval. Vou fazer aqui só esse inicinho da parte reta com vocês. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio e vou pular esse meu pontinho aqui de base. Só o primeiro, tá? No segundo, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó, laço aqui o meu fio. E volto aqui no pontinho que eu pulei e trabalho o meu ponto trançado. Tiro duas, laço meu fio, pulo o primeiro e volto para a repetição para fazer o nosso pontinho trançado. E a partir daqui, essa mesma repetição, quando chegar aqui um pontinho, uma correntinha, vamos repetir os nossos aumentos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto aqui, um aumento, e chegar aqui, nós vamos finalizar a carreira e vamos novamente dar início à nossa carreira de ponto alto, que vai ser a mesma coisa. Nós vamos ficar aqui com um total de 7 carreiras, ó. Já trabalhei a minha primeira, a segunda e já estou na minha terceira. Vou trabalhar a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Desse mesmo jeitinho que eu repassei para vocês. A nossa única diferença vai ser na nossa parte oval, que nós vamos... Para cada carreirinha que a gente for aumentando, nós vamos aumentando um pontinho aqui. Nessa, nós temos 5, nós vamos ficar com 6, 7, 8, 9, até chegar ao final das nossas carreiras, tá bom? Como vai ser só uma repetição, e eu já fiz o nosso tapetinho da pia, que é a mesma repetição, eu vou dar continuidade e volto com vocês com as minhas 7 carreiras finalizadas. Cheguei aqui, meninas, ó, no final das minhas carreiras, como falei pra vocês, aqui a gente vai ficar com 7 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fizemos as nossas 7 carreirinhas, voltei aqui, ó, cheguei aqui, fechei a minha carreira com um ponto baixíssimo. Ó, fechei com um ponto baixíssimo aqui. Ó. Na terceira correntinha aqui onde iniciamos, 1, 2, na terceira. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 2 correntinhas para equivaler o meu primeiro ponto alto, 1, 2.
Vou dar uma laçada, vou aqui no próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. E nós vamos seguir trabalhando aqui toda a nossa carreirinha de ponto alto. Nós vamos fazer uma carreirinha aqui, ó, totalmente fechadas de ponto alto. Quando a gente chegar aqui onde a gente tem o nosso espaço de uma correntinha, nós vamos trabalhar um ponto alto, aqui no nossos espaços, ó, de uma correntinha, um ponto alto, por toda a nossa carreira, totalmente fechada. Ah, e só pra mostrar aqui pra vocês, ó, que na última carreira, eu esqueci de falar, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tá? Aqui na nossa última carreirinha, na nossa parte oval. Eu vou seguir trabalhando aqui, vou trabalhar a minha carreira totalmente fechada de pontos altos e volto com vocês para dar continuidade ao nosso trabalho. Voltando aqui, meninas, porque eu falei pra vocês que nós vamos fazer uma carreira totalmente fechada e esqueci de falar que nós vamos repetir os aumentos, tá? Então, nós vamos seguir fazendo os aumentos. Para cada aumento nosso da carreira anterior, nós vamos repetir os nossos aumentos, tá? Vai ser uma carreira totalmente fechada, repetindo os nossos aumentos aqui. Cheguei aqui, meninas, ó, ao final da minha carreirinha de pontos altos, como falei pra vocês, ó. Ponto alto sobre ponto alto, respeitando aqui os nossos aumentos. E onde a gente tinha os nossos espacinhos, ó, de correntinhas, nós também trabalhamos um ponto alto. Cheguei aqui no final, já cortei o meu fio. Vou puxar aqui, ó, pra fazer aquele fechamento perfeito. O ideal é que faça com agulha menor. Mas só que eu vou fazer com essa daqui, porque a minha tá um pouquinho longe. Ó, vou inserir a minha agulha, ó. Eu tenho aqui aquelas duas correntinhas que eu iniciei, aqui no pontinho do lado, vou inserir a minha agulha, vou buscar o meu fio, ó. E agora, eu vou trabalhar nesse pontinho aqui, tá? Mas agora, aqui na parte de trás. Vou pegar essas duas alcinhas aqui do ponto. Vou buscar essa laçadinha e trazer ela aqui pra trás. Ó, trouxe ela aqui pra trás. Aqui onde a gente tem aquela correntinha, ó. Essa partezinha aqui que tá aqui, é a nossa correntinha. Eu gosto de inserir a minha agulha aqui, trazer ela pra cá, que fica mais fechadinho ainda. E aí, aqui a gente já pode arrematar e cortar o nosso fio. Ó, ficamos assim, nosso fechamento aqui fica perfeito. E agora, eu vou mudar de cor, vou trabalhar com o meu fio na cor cru, barbante aqui também, fio 6, tá? Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Ó, fiz aqui a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui onde finalizamos mesmo. Finalizei aqui, ó, que as minhas 3 correntinhas vão nesse pontinho aqui do lado, tá? Finalizei aqui, eu vou começar aqui. Vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo, já vou levar ele pra cá pra ir arrematando, ó. Ó, vou inserir a agulha, busca a laçada e busca a agulha. Assim, nós fazemos um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo, e agora eu estou trabalhando a alcinha as duas alcinhas do meu ponto, não só a alcinha de trás, ó. Ponto baixo sobre ponto alto da carreira anterior. E nós vamos seguir trabalhando assim por toda a volta do nosso trabalho, respeitando os nossos aumentos, tá? Vamos seguir trabalhando assim, respeitando os nossos aumentos, e eu volto no final da carreira com vocês. Cheguei aqui, meninas, novamente, ó, no final da minha carreirinha, fiz por toda a minha carreira pontos baixos, repeti os meus aumentos, cheguei aqui no final, cortei o meu fio e vou novamente fazer o meu ponto alto falso aqui. Eu tenho esse primeiro pontinho baixo que a gente iniciou, eu vou deixar ele aqui e vou aqui no próximo, ó. Vou inserir a minha agulha, e aí eu vou ajustar aqui pra minha alcinha ficar em cima desse primeiro ponto baixo, ó. Tá vendo? Ela ficou aqui. Vou vir aqui nesse pontinho do lado, aqui por trás, vou fazer a mesma coisa, ó, que eu fiz lá no ponto alto. Ó. Vou inserir aqui a minha agulha, como falei pra vocês, o ideal é que seja uma agulha menor pra facilitar, né? Nessas duas alcinhas, vou buscar o meu fio e vou trazer a minha cordinha aqui pra trás. E aí, depois, eu levo ela pra cá, esse ponto baixo aqui, ó. Nosso ponto baixo que tá aqui embaixo, vou inserir a minha agulha, trago ela pra cá
e é só fazer os nossos arremates, ó. Ficamos assim, agora vamos dar início ao nosso pontinho X. Nós vamos continuar com a mesma cor, só que nós precisamos cortar, porque não dá para iniciar o nosso pontinho X sem cortar o fio, tá? Vou novamente fazer a minha laçada aqui na minha agulha, ó. A laçadinha inicial. Ó. Peraí que eu peguei o fio aqui. Minha laçadinha inicial. Pronto. Vou dar 2 voltas na minha agulha, ó. 1, 2. Vou vir aqui no meu trabalho. Ó, finalizei aqui, vou começar aqui do lado. Bem no pontinho aqui da minha lateral, ó. Vou inserir a minha agulha, vou buscar a minha laçada, vou novamente buscar a minha laçada, ó, e vou tirar só um. Vou buscar a minha laçada e vou tirar 2. Agora, fiquei com 3 alcinhas, ó, contando com essa aqui, tenho 3 alcinhas na minha agulha. Vou laçar uma vez, na minha base eu vou pular 1, 2, e no terceiro eu vou inserir a minha agulha e vou buscar a minha laçada. Aqui a gente tira 2, 2, 2 e 2. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, ó, vou vir aqui nessas 2 alcinhas que a gente tem aqui na frente do nosso ponto, ó, que seria a cabecinha dos 2 pontinhos que a gente já tem aqui na parte de baixo do nosso pontinho X. Vou buscar aqui a minha laçada, ó, tiro 2, tiro 2. Ficamos assim com um pontinho X aqui finalizado. Novamente, que nós vamos começar mais um. Presta atenção aqui nesse comecinho, tá? Ó, vou laçar 2 vezes a minha agulha. Vou vir aqui no pezinho do meu ponto X, ó, onde a gente finalizou, onde a gente fez esse daqui, bem no pezinho dele mesmo. Vou buscar a minha laçada. Aqui é a única vez que eu tiro uma, tá bom? Ó, tiro uma, tirei uma, agora eu tiro 2. Peraí que o meu fio ficou... repuxou aqui, ó. Eu vou fazer de novo, pra ele não ficar feio aqui, tá? Ó, lacei 2 vezes, vou inserir a minha agulha, vou buscar a minha laçada e vou tirar uma. Tirei uma, agora eu tiro 2. Tirei 2, agora eu vou laçar novamente o meu fio. Na minha base, eu vou pular 1, 2, e no terceiro, vou inserir a minha agulha, no terceiro pontinho baixo aqui, tá? Inseri a minha agulha, busquei a minha laçada, tiro 2, tiro 2. Aqui eu finalizei o meu ponto aqui de baixo. Agora, tiro mais 2, tiro mais 2. Finalizei o meu primeiro ponto aqui da parte de cima do X. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio. Aqui nessas 2 alcinhas, ó, onde seria a cabeça dos meus 2 pontos aqui da parte de baixo do X, eu vou inserir a minha agulha, buscar a minha laçada, tiro 2, tiro 2. Fiquei aqui com o meu segundo ponto X finalizado. Assim, nós vamos seguir fazendo por toda a volta do nosso trabalho, pulando 2 pontinhos de base, tá? Essa mesma repetição. Vou fazer mais uma vez com vocês. Vou laçar 2 vezes, vou inserir a minha agulha, vou buscar a minha laçada. E como já falei, aqui é a única vez, ó, nós temos 4 laçadinhas aqui na agulha. Aqui é a única vez que a gente tira somente uma aqui, ó, na primeira. Ó, vou laçar minha agulha, tiro uma, agora eu tiro 2. Aqui eu fiquei com o meu primeiro ponto aqui da minha parte de baixo já finalizado. Vou laçar novamente o meu fio, na minha base eu vou pular um pontinho de base, 2 pontinhos baixos. No terceiro, eu vou inserir a minha agulha e aqui eu tiro normal, ó. Tiro 2, tiro 2. Aqui eu finalizei o meu ponto da parte de baixo. Tiro 2, tiro 2. Finalizei o meu ponto aqui, meu primeiro ponto da parte de cima. Faço 1, 2 correntinhas, dou uma laçadinha no meu fio, insiro aqui nessas 2 alcinhas que seria a cabecinha aqui dos nossos pontinhos de baixo, ó, da parte de baixo do ponto X, busco meu fio, tiro 2, tiro 2. E assim nós vamos seguir por toda a volta do nosso trabalho. Qualquer dúvida é só voltar um pouquinho aí o vídeo e repetir, tá bom? Eu vou seguir aqui e volto com vocês no final dessa carreira. Voltei aqui, meninas, ó, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês. Aqui no final, nós vamos ter uma adaptaçãozinha, ó. Por toda a minha volta, eu pulei 2 pontinhos baixos.
aqui me sobrou 3, tá bom? Então, aqui a gente vai pular 3. Ó, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no meu pezinho do meu pontinho anterior, tiro uma, tiro duas, novamente, vou laçar o meu fio e vou aqui no pontinho do meu primeiro ponto X aqui. Aí, aqui a gente pulou 1, 2, 3 pontinhos de base. Vou puxar aqui, aqui eu faço normal, tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas. Uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou pegar as minhas duas alcinhas aqui e vou trabalhar o meu ponto alto. Trabalhei o meu ponto alto, vou vir aqui onde a gente iniciou, ó. Vou inserir a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, ó, vou fazer uma correntinha e aqui no mesmo lugar eu vou trabalhar um ponto baixo. Eu já vou aproveitar para ir arrematando esse fio aqui. Ó, trabalhei um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, para dentro do meu espacinho de duas correntinhas aqui no meu ponto X. Aqui dentro eu vou trabalhar um ponto alto, um ponto baixo. Sobre o meu pontinho aqui, ó, do meu ponto X, um ponto baixo. No meu outro pontinho aqui, ó, um ponto baixo. Vou aqui pra dentro do meu espacinho, um ponto baixo. Sobre o meu pontinho, um ponto baixo. Sobre o meu outro pontinho aqui, ó, um ponto baixo. Vou trabalhar aqui, ó, por 5 xizinhos, ó. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhando somente um ponto baixo aqui dentro do nosso espacinho de duas correntinhas, ó. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Tô chegando aqui já no meu xizinho de número 5, que eu já deixei no meu ponto X aqui, ó, de número 5, que eu já deixei aqui marcado. Ó. Ponto baixo. Aqui, na minha partinha reta aqui, que é só esse espacinho, eu trabalhei somente pontinho baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 vezes aqui, eu trabalhei pontinho baixo. E aqui sobre o meu ponto do X, ó, cada ponto deste de cada lado, eu trabalhei um ponto baixo. A partir daqui, esse é o meu X de número, contando daqui, onde a gente começou pra cá, de número 6. A partir daqui, a gente vai trabalhar a nossa parte oval, ó, trabalho um ponto baixo no pontinho X e aqui no meu espacinho de duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontinhos baixos. Ó, e sobre os pontos, nós trabalhamos pontinhos baixos, tá? Dentro da nossa alcinha, nós vamos trabalhar 2 pontinhos baixos na nossa parte oval. Nós vamos trabalhar aqui, ó, vou passar pra vocês a quantidade. Ó, nós vamos trabalhar aqui por 24 xizinhos desse aqui, 2 pontinhos baixos dentro da nossa alcinha de correntinhas, tá? E aqui, para cada pontinho desse, a gente trabalha um pontinho baixo. Então, vamos contar aqui, ó. Eu comecei aqui, esse aqui é o meu de número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E esse daqui eu já marquei, que já deve ser a nossa parte reta. Então, para não ficar repetitivo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar aqui, a partir desse número 6, como falei para vocês, por 24 xizinhos, trabalhando 2 pontinhos e um pontinho para cada ponto aqui que a gente tem. Quando chegar aqui, ó, quando chegar aqui no de 24, a gente para de trabalhar 2 pontinhos baixos, trabalha 1. Aí, nós vamos trabalhar novamente por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhando somente um pontinho aqui na alcinha. E para cada pontinho desse que a gente tem aqui no nosso X, ó, ponto alto aqui, a gente vai trabalhar um pontinho baixo normal. A partir daqui, nós vamos voltar novamente para a repetição de 24 pontinho X aqui, ó, na alcinha de duas correntinhas, trabalhando 2 pontinhos, tá? 5 nas nossas laterais e 24 aqui na nossa parte oval. Vai dar certinho, tá bom? Eu vou dar continuidade, volto com vocês aqui no final desta carreira.
Cheguei aqui, meninas, no final, ó, não tem segredo, tá, meninas? Se vocês forem contar aí, a partir daqui de onde vocês começou, como eu comecei, não tem como se perder. Daí, vocês podem estar marcando aí com marcadorzinho, ó. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 xizinhos, trabalhando somente um pontinho aqui dentro. E esses outros 2 pontinhos aqui do nosso ponto, por toda a nossa carreira, a gente trabalha eles. A única diferença é que na lateral a gente trabalha um pontinho aqui dentro e na nossa parte oval a gente trabalha 2. Nas minhas duas laterais eu fiz 5 xizinhos, trabalhando somente um pontinho, e na nossa parte oval eu fiz 24 de cada lado, trabalhando 2 pontinhos baixos, tá? Ó, cheguei aqui no finalzinho da nossa carreira. Vou vir aqui, ó, no pontinho onde iniciamos. Ó, ainda falta um pontinho aqui pra me trabalhar. Ó, trabalhar aqui nesse ponto, um pontinho baixo. Aqui foi onde nós iniciamos, ó, aqui eu tenho aquela correntinha, aqui eu tenho um pontinho baixo. Eu vou vir aqui na correntinha, ó, no pontinho baixo, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou trocar o meu fio. Eu vou trabalhar aqui, meninas, ó, eu sei que depois vocês vão ficar me perguntando a cor do fio, peraí que eu já mostro pra vocês. Ó, eu vou trabalhar aqui agora uma carreirinha com essa cor. Só que, tá vendo, ó, é da Amazônia e a cor aqui é essa aqui, ó, 07. Só que eu comprei esse rosa e eu não sei se esse aqui é rosa antigo ou se foi alguma coisa relacionada ao lote, entendeu? Mas é essa cor aqui, ó, 07, da Amazônia, tá bom? Nós vamos fazer uma carreirinha agora desta cor. Ó, com o meu fio aqui, eu vou dar minha laçadinha inicial. Ó, e vou vir aqui onde a gente finalizou. Aí, aqui, meninas, ó, a gente finalizou aqui, tá vendo, ó? Esse aqui é o nosso pontinho baixíssimo que a gente finalizou. Bem aqui, eu vou inserir a minha agulha. Vou colocar esse fiozinho pra cá, pra gente já ir arrematando ele. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha pra dar a altura do meu primeiro ponto alto aqui. Vou laçar o meu fio e nesse mesmo pontinho aqui, ó, onde a gente finalizou com ponto baixíssimo, eu vou trabalhar um pontinho aqui, porque senão vai ficar um espacinho aqui no meio, vai ficar estranho. Se não precisar, e no caso de vocês, aí vocês podem já ir pro próximo ponto, tá? Aí, depois disso, a gente resolve na próxima carreira, que a gente trabalha um aumento a mais ou um aumento a menos, se for o caso, tá bom? Ó, eu vou vir aqui nesse próximo pontinho aqui, é só pra não ficar um espacinho aqui. E eu vou trabalhar aqui, meninas, pegando a laçadinha de trás do meu ponto, tá? Ó, trabalhei aqui um pontinho alto, ficamos assim por enquanto. Vou para o próximo, vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Agora, eu já posso deixando esse fiozinho aqui pra trás pra eu arrematar ele. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui, como que vai funcionar? Nós vamos trabalhar a carreira inteira fechada de pontos altos, né? Quem fez o tapetinho da pia já sabe, então vou explicar pra vocês. Nós vamos seguir trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa carreira. Nós vamos trabalhar aumentos. Como que vão ser feitos os aumentos? Ó, no nosso tapetinho, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. O que que a gente vai fazer? Nós vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, na direção dos nossos aumentos, nós vamos repetir os nossos aumentos. Vim trabalhando, trabalhando, cheguei aqui na direção, vou fazer um aumento. Vou seguir trabalhando de ponto alto na direção, vou fazer um aumento. Vou seguir trabalhando ponto alto na direção, vou fazer um aumento. E nós vamos trabalhar assim, 6 aumentos desse lado
e 6 aumentos desse lado, tá bom? Então, eu vou seguir trabalhando o meu aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltei, meninas, ó, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês, ó, aumento na direção de aumento, fiquei com 6 aumentos aqui, ó, nessa lateral. Vim trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto, pegando a alcinha de trás do ponto, trabalhei aqui, ó, um aumento na direção de aumento, 2 aumentos na direção de aumento, 3 aumentos na direção de aumento, 4, 5. Aqui, no final, eu não vou fazer aumento, tá? Nesse último pontinho aqui, ó, eu não vou fazer aumento. Eu fiquei com 6 de um lado e 5 do outro, tá? Isso daqui eu já estou fazendo uma adaptação pro meu bico. Pra que, com a hora que eu for trabalhar o meu bico, dá certinho aqui. Então, nesse lado aqui, eu só trabalhei 5 aumentos. Vou fazer aqui, ó, o meu último ponto. Vou vir aqui. Eu tenho um ponto baixo, uma correntinha. Vou fechar aqui. Se você quiser fazer daquele fechamento lá perfeito, vocês podem fazer, tá? Eu vou fazer esse, fechar assim mesmo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou... Na verdade, eu vou fazer sim o fechamento, meninas. Vamos fazer os negócios direito, né? Ó, pronto. Fiz aqui o meu último ponto. Vou cortar o meu fio, porque esse fechamento aqui deixa o nosso trabalho mais bonito, né? Então, bora lá. Cortei aqui, ó, o meu fio. Vou vir aqui. Aqui eu tenho o meu ponto baixo e a minha correntinha. Eu vou pular eles e vou aqui no próximo, ó. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, nessas duas alcinhas. Vou buscar o meu fio que eu cortei. Vou trazer ele pra cá. Vou vir nesse ponto aqui, ó, nesse aqui, lá atrás. Essas duas alcinhas que a gente tem aqui. Vou inserir a minha agulha e vou buscar a minha laçada e trazer ela pra cá pra trás. Trouxe a minha laçadinha aqui pra trás. Aqui, ó, onde eu fiz aquele ponto baixo e a correntinha, eu vou vir aqui bem na correntinha, nessa alcinha que já tá aqui atrás, ó. Vou inserir a agulha, vou trazer a minha laçada, vou deixar ela aqui atrás e aqui é só fazer os nossos arremates, que inclusive os meus estão aqui pra fazer. Carreirinha finalizada. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o meu fio na cor rosa bebê. Ó. Vou aqui novamente dar aquela laçadinha inicial. Ó, laçadinha inicial aqui. Vou vir aqui mesmo, a gente já tá iniciando e finalizando as nossas carreiras. Nós finalizamos aqui. Eu gosto sempre de começar um pontinho do lado, ou pra lá ou pra cá. Então, vou começar nesse aqui. Finalizei aqui, vou começar aqui. Vou inserir aqui a minha agulha. Ó. Vou pegar as duas alcinhas, tá? Do meu ponto. Se você quiser, pode pegar só a de trás também, não tem problema. Vou trabalhar aqui o meu pontinho baixo. Trabalhei o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Vou vir no próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Ponto alto sobre ponto alto. E nessa carreirinha, não teremos aumento, tá? É somente ponto alto sobre ponto alto por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade, quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês. Meninas, ó, finalizei aqui a minha carreirinha, todo de ponto alto, como falei pra vocês, e subi aqui a minha câmera pra mostrar pra vocês, porque nessa altura, ó, dessa nossa segunda carreirinha, que a gente vai precisar tirar a nossa medida. Eu estou fazendo essa daqui para a tampa do meu vaso. Inclusive, ó, eu já fiz até uma outra aqui, que foi essa aqui, ó, e deu certinho, tá bom? Então, essa daqui eu estou fazendo para a tampa do meu, com a medida da tampa do meu vaso,
que é padrão, né? E vou falar aqui pra você a medida até aqui, tá bom? Até aqui, ó, eu fiquei com 48 centímetros de comprimento, tá? 48 centímetros de comprimento por 39 de largura. É o ideal para a tampa do meu vaso. Agora, o que acontece? Você precisa ter aí a medida do vaso que você está fazendo, para você ver se você vai precisar diminuir essa carreirinha ou se você vai precisar fazer uma carreirinha a mais, tá bom? Então, é nessa fase aqui que você vai fazer essa adaptação para mais ou para menos, se você vai precisar tirar essa carreirinha, ou até mesmo, em vez de fazer essa aqui de ponto alto, fazer uma carreirinha de pontos baixos, tá bom? Para se adequar aí ao tamanho da sua tampa do vaso, da tampa do vaso da sua cliente. No meu caso, como eu estou fazendo com a minha medida, é essa medida aqui, tá? Como falei para vocês, 48 centímetros por 39. E tem mais uma coisa, se você estiver fazendo com o barroco, com certeza vai dar uns centímetrozinhos a mais, tá bom? Porque ele é mais espesso, né, mais grossinho. Então, vocês precisam observar isso daí. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha. Vou baixar a câmera aqui de novo para mostrar para vocês. Ó, cheguei aqui no final da minha carreira. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar início aqui ao nosso bico. Ó, deixa eu colocar essa parte pra cá, que fica mais fácil pra vocês visualizarem aqui. Ó, fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar para o próximo ponto, com um ponto baixíssimo também, ó. Caminhei aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, agora eu vou começar a fazer o meu bico. Vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. Vou fazer uma sequência aqui, meninas, de 7 pontos baixos. Para cada pontinho da nossa base, vou trabalhar um pontinho baixo até ficar aqui com um total de 7. Ó, 3, 6, 7. Ó, vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na minha base, vou pular 1, 2, 3, 4, e no pontinho de número 5, vou prender com ponto baixo. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4. No de número 5, vamos voltar a trabalhar os nossos 7 pontinhos baixos. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final. Meninas, fiz aqui por toda a volta, ó, como falei pra vocês, 7 pontos baixos, 5 correntinhas, pulei 4 pontinhos de base. E aqui no final vamos ter uma adaptaçãozinha, porque me sobrou 5 pontinhos altos, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas no meu ponto, pra não ficar repuxado, tá bom? Se você quiser ela fazer ela mais folgadinha, você faz 5, isso não vai interferir em nada aqui o nosso trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho baixo, onde eu iniciei a minha carreira, vou inserir a minha agulha, vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Caminhei por 2 pontos e cheguei aqui, ó, no meu terceiro. Finalizei com ponto baixíssimo, caminhei por 2, cheguei no meu terceiro. Vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Fiquei com 3 pontinhos baixos aqui. Vou deixar esses 2 últimos sem trabalhar. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Vou laçar o meu fio e aqui dentro da minha alcinha, vou fazer uma repetição aqui de 10 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Trabalhei aqui 10 pontos altos. Vou vir aqui onde nós temos os nossos 7 pontinhos baixos, ó, vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, vou prender com ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos aqui novamente. Vou pular o primeiro e o segundo e vamos para a nossa repetição novamente de 10 pontos altos. Essa daqui vai ser a nossa repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final da nossa carreira. Meninas, ó, voltei aqui, fiz por toda a minha carreirinha, como falei pra vocês, os nossos 10 pontos altos aqui dentro do nosso espacinho de 5 correntinhas, e os nossos 3 pontinhos baixos aqui, sobre os nossos 7 pontinhos baixos da carreira anterior, deixando os 2 primeiros e os 2 últimos sem trabalhar. Já cortei aqui o meu fio, ó. Vou vir aqui, fiz os meus 10 pontos altos, vou vir aqui no primeiro pontinho aqui onde a gente iniciou a carreira, vou inserir a minha agulha, vou fazer um pontinho baixíssimo, ó, e vou vir aqui, vou buscar o meu fio e vou puxar ele aqui e finalizar mais uma carreirinha aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui com o meu fio na cor cru, a nossa próxima carreirinha. Vou vir aqui, ó, vou dar aquela laçadinha inicial. Ó, dei aqui a minha laçada inicial. Vou vir aqui eu tenho 1, 2, 3 pontinhos baixos. Vou vir aqui no segundo, ó, vou inserir a minha agulha. Vou fazer aqui um pontinho baixo. Tirei as 2 alcinhas aqui. Vou laçar o meu fio. E vou trabalhar agora sobre os meus 10 pontos altos aqui da carreira anterior. Aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou vir aqui, ó, de trás pra frente, tá vendo, ó? Vou inserir a minha agulha bem nessas 2 alcinhas aqui do nosso ponto, tá vendo? Automaticamente, quando a gente girar a agulha lá pra trás, vai me restar essa alcinha. E é aqui onde eu vou trabalhar o meu ponto alto. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, a mesma coisa. Eu vou inserir a minha agulha aqui nas 2 alcinhas. Entre um ponto e outro, eu vou girar ela lá pra trás e vai me sobrar a minha alcinha. Uma correntinha, vou inserir a minha agulha aqui nas 2 alcinhas, girando lá pra trás, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, vou inserir a minha agulha, me sobra uma alcinha, vou trabalhar meu ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou aqui no meu próximo ponto, ó, vou inserir aqui a minha agulha, vou trabalhar o meu ponto alto. Uma correntinha de separação, vou inserir a minha agulha e trabalhar o meu ponto alto. Uma correntinha de separação, vou inserir a minha agulha, trabalhar o meu ponto alto. Uma correntinha. E assim, nós vamos trabalhar por 10 vezes aqui, meninas. Na carreira anterior, nós tínhamos 10 e nessa nós vamos ficar com 10 também. Já estou aqui no meu ponto de número 9, ó. Agora, eu vou trabalhar o último, o de número 10. Ó, trabalhei aqui o meu ponto de número 10. Ficamos assim. Deixamos essa parte aqui da nossa carreirinha anterior sem trabalhar e ficamos aqui com esse detalhe. Vou vir aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, ó, 1, 2, 3... Aqui no segundo, no pontinho do meio, vou inserir a minha agulha e trabalhar um pontinho baixo. Sem espacinho nenhum de correntinha, já vou laçar o meu fio e vou iniciar aqui tudo novamente, como já expliquei pra vocês. Inserir a minha agulha, quando eu viro ela, me sobra uma alcinha e é nela que eu vou trabalhar. Uma correntinha, insiro a minha agulha de trás pra frente, me sobra essa alcinha e é nela que eu trabalho o meu ponto alto. Nós vamos repetir assim por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, fiz por toda a minha carreira, como expliquei pra vocês, os nossos 10 pontos altos, separados por uma correntinha, pegando a laçadinha aqui de trás do nosso ponto. Agora, vou finalizar aqui, ó, a nossa carreira. Já cortei aqui o meu fio. Vou vir aqui, ó, onde iniciamos, fiz o meu último ponto,
Vou inserir a minha agulha aqui, ó, no pontinho baixo que a gente iniciou. Vou buscar a minha laçada. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou buscar aqui o meu fio, ó, fazendo uma correntinha aqui pra finalizar. Deixa eu puxar mais um pouquinho, que eu deixei ela muito apertadinha. Isso. Ó, finalizei aqui a minha carreira. Vamos dar início à nossa última carreirinha. Aqui vocês já sabem fazer, né? Porque eu já fiz o tapetinho da pia. Então, vamos lá. Vou dar aqui a minha laçada, ó, inicial. E o nosso bico, a nossa carreirinha aqui é quase igual ao anterior, só tem algumas pequenas diferenças. Ó, inclusive aqui, eu finalizei aqui e vou começar nesse bico aqui, tá? Esse primeiro ponto alto aqui a gente vai pular e nós vamos trabalhar pegando a laçadinha de trás, como que eu expliquei pra vocês, ó. Pra quem tá com dúvida de fazer assim também, é só você virar um pouquinho aqui, ó, o seu trabalho, que essa laçadinha que a gente trabalha, você vai encontrar ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você não quiser fazer como eu expliquei, essa laçadinha você encontra ela aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou inserir aqui a minha agulha, vou virar aqui a minha agulha lá pra trás e vou pegar aqui a minha laçadinha. Peguei a minha laçada, na verdade, assim, na verdade, aqui eu vou começar com o meu ponto alto já. Vou laçar aqui o meu fio. Dá pra começar assim também, como falei pra vocês. Virou aqui, faz o ponto baixo e uma correntinha. Eu vou começar já com o ponto alto, tá? Vou inserir aqui a minha agulha, ó, no meu segundo ponto dos 10. O meu primeiro tá aqui. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Pronto. Tem um ponto alto trabalhado aqui. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio e vou para o próximo ponto. Novamente, vou inserir a minha agulha nas duas alcinhas, vou virar a minha agulha lá para trás e vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, novamente vou laçar o meu fio, vou para o próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, novamente vou laçar o meu fio, vou inserir a minha agulha, vou virar ela lá para trás e na minha alcinha ali eu vou trabalhar um ponto alto. Fiquei aqui com 4 pontos altos trabalhados. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou voltar aqui no pezinho do meu ponto. Vou trabalhar um ponto baixo e assim a gente fica com o nosso picô aqui. Vou laçar o meu fio, aqui saindo do ponto de número 4 pro ponto de número 5, a gente trabalha o picô e não trabalha a correntinha. Vou laçar o meu fio, vou aqui para o próximo ponto, ó. Vou inserir a minha agulha aqui nas duas alcinhas, vou virar a minha agulha lá para trás e vou trabalhar nessa alcinha aqui. Um ponto alto. Agora sim, uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. Já tenho 3. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. Vou ficar aqui com 4 pontos altos, como a gente ficou aqui do nosso outro lado, ó. E vou deixar esse último ponto aqui sem trabalhar também. O que eu vou fazer aqui? Ó, aqui eu vou trabalhar uma correntinha de espaço, tá? Que no último ponto a gente trabalha uma correntinha. Vou vir aqui nesse pontinho baixo, tá vendo, ó? Desse lado aqui, eu vou inserir a minha agulha e vou sair aqui do outro lado. Vou buscar aqui o meu fio, ó, e vou trabalhar aqui um ponto baixo em relevo. Aí, nós vamos ficar assim com esse detalhe do ponto baixo em relevo. Vou repetir mais um biquinho aqui com vocês para não ficar dúvidas, tá? Ó, aí, saindo aqui do pontinho baixo, a gente trabalha uma correntinha também. Vou laçar o meu fio, vou pular o meu primeiro ponto e vou trabalhar no segundo. Vou trabalhar aqui um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto.
uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Fiquei aqui com 4 pontos altos trabalhados aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou trabalhar aqui o meu pontinho picô, vou laçar o meu fio e vou direto aqui pro próximo ponto. Um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo e último ponto aqui, que a gente vai trabalhar, né? Último ponto que a gente vai trabalhar. Um ponto alto. Fiquei aqui com 4 pontos altos, o último aqui a gente pula, a gente não trabalha nele. Vou fazer uma correntinha, vou lá pro meu pontinho de baixo, vou inserir a minha agulha aqui, ó, depois desse último ponto e vou sair antes do primeiro ponto aqui, do nosso biquinho da carreira anterior. Vou buscar a minha laçadinha, vou trabalhar aqui um pontinho em relevo. Meu biquinho fica assim, ó, finalizado. Aqui também a gente faz uma correntinha para ir pro próximo ponto. E nós vamos seguir repetindo assim, por toda a carreira do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final desta carreira. 4 pontos desse lado, 4 desse lado. Vou deixar esse último aqui sem trabalhar. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui no meu pontinho baixo, ó. Vou inserir a minha agulha. Vou fazer aqui um ponto baixo em relevo. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui onde iniciamos, ó, o meu ponto alto. Vou inserir a minha agulha e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha aqui só pra arrematar o nosso trabalho. Aqui nós já podemos cortar o nosso fio. Vou puxar ele aqui e levar ele lá pra trás pra gente fazer o arremate aqui atrás. Deixa eu só amarrar ele aqui pra ele não ficar atrapalhando. Já fiz aqui os outros arremates, ó. Só que eu falta colocar a colinha aqui pra mim cortar. Vou dar um nozinho nele só pra ele ficar aqui atrás. E depois eu faço o arremate bonitinho. Agora, nós vamos dar início à nossa telinha aqui do nosso vaso. E nós vamos tomar como base bem aqui onde a gente finalizou essa partezinha aqui, tá? Ó, finalizei aqui, tá vendo? Ó, finalizei aqui. Vou começar a minha telinha nesse mesmo bico aqui onde a gente finalizou, tá? Ó, nesse mesmo biquinho aqui. Vou pegar aqui só que, no caso, vai ser nessa direção, a gente vai começar aqui do outro lado, ó. Nós vamos contar aqui, ó, presta atenção aí, meninas, pra não ficar dúvida. Eu finalizei aqui nesse bico, eu vou contar a partir aqui do meu próximo bico. Finalizei aqui, tá vendo? Vou contar a partir daqui. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está o meu biquinho de número 7. Eu vou começar bem aqui na direção desses 7 pontos altos aqui, tá? Vou amarrar aqui o meu fio e explico direitinho pra vocês. Ó, vamos lá. Finalizei o meu biquinho aqui, certo? Meus fios ainda tá aqui, ó, pra arremates. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, está o meu biquinho de número 8, certo? Eu vou vir aqui, ó, aqui eu tenho um bloquinho de 7 pontos altos, tá vendo? Aqui eu fiz o meu pontinho de número 7, se eu contar daqui pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou nesse pontinho do lado aqui, ó, no pontinho aqui do lado dele. Vou inserir aqui a minha agulha, ó. Vou pegar essas duas alcinhas aqui do meu ponto pra eu prender aqui o meu fio. Vou fazer aqui um pontinho baixo. Ó, fiz aqui um pontinho baixo. Vou fazer uma correntinha pra equivaler aqui um ponto alto, certo? Vou laçar o meu fio e aqui no próximo ponto também vou trabalhar um pontinho alto. Vou ficar com 2 pontos altos trabalhados aqui. Ó. Deixa eu inserir de novo que eu peguei a alcinha.
Ó, vou trabalhar aqui mais um pontinho alto, certo? Vou fazer um cordão com 7 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na minha base, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu ponto de número 8, eu vou buscar aqui, ó. Como eu tenho um ponto baixinho sobre ele, vai ser mais trabalhosinho. Mas eu vou buscar as 2 laçadinhas de trás do meu ponto, ó. Busquei aqui as 2 laçadinhas. Só que eu esqueci de dar uma laçada na agulha. Nós vamos dar uma laçadinha na agulha, que a gente vai trabalhar um ponto alto aqui. Busquei as minhas 2 laçadinhas. Vou trabalhar aqui, ó, o meu ponto alto. Trabalhei o meu ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou laçar o meu fio e novamente eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no meu ponto de número 8, eu vou inserir a minha agulha, vou buscar as 2 laçadinhas e vou trabalhar o meu ponto alto. E nós vamos seguir com essa repetição até chegarmos aqui do nosso outro lado. Eu vou seguir fazendo, quando eu chegar aqui no final, eu volto para falar para vocês com quantas alcinhas de 7 correntinhas a gente ficou. E vou ensinar mais um truquezinho pra gente ver se o trabalho aqui, se a nossa telinha tá retinha, está no lugar certo, tá bom? Então, sigam aí fazendo as 7 correntinhas, pulando os 7 pontinhos de base, no pontinho de número 8, pega nas 2 alcinhas de trás do ponto, trabalhando um ponto alto. Eu vou dar continuidade, volto com vocês quando eu chegar aqui no final, de onde a gente vai finalizar a nossa telinha, tá? Voltei aqui, ó, fiz aqui por toda a minha carreirinha, como falei pra vocês, ó. Iniciei aqui, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 alcinhas, ó. Cheguei aqui na minha alcinha de número 18. Trabalhei aqui, ó. Trabalhei aqui um ponto alto, ó. Vou trabalhar o próximo. Como falei pra vocês, nós vamos iniciar e finalizar as nossas carreiras trabalhando 2 pontinhos altos aqui. Agora, vamos ver aqui, como falei pra vocês, ó. Se a gente pegar o nosso fio aqui onde a gente finalizou e trazer pra cá, ó, vai ficar retinho aqui, tá vendo, ó? A impressão que isso daqui tá torto, mas é porque tá do lado avesso. Do nosso lado direito, ele tá retinho, tá? O importante é aqui, ó. Você tem que olhar aqui pra ver se tá certinho, ó. Tá vendo que aqui sobre onde a gente tem o nosso bloquinho, ele tá passando retinho aqui? Então, quando vocês pararem aí, vocês façam isso, ó. Pegue o fio aí, que ainda continua aqui, e vem pra essa direção aqui pra ver se ficou retinho. No meu caso aqui, ficou retinho, tá? Vou fazer aqui agora. Deixa eu virar assim pra ficar mais fácil. Desmanchei, deixa eu fazer de novo. Vou fazer, finalizei aqui o meu ponto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio. Vou virar aqui, ó, o meu trabalho. Vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando aqui. Próximo ponto alto aqui, vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Primeira carreirinha a gente trabalhou 7, agora nós vamos trabalhar 6, tá? Fiz as minhas 6 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto e vou trabalhar aqui um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Próximo ponto,
um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Próximo ponto, um ponto alto. E nós vamos seguir trabalhando assim até o final da nossa carreira. 6 pontos altos, 6 correntinhas, um ponto alto. Quando a gente chegar lá no final, nós vamos trabalhar aqui os nossos 2 pontos altos. Vamos fazer as 3 correntinhas para subir, trabalhar o ponto alto. E vamos voltar a trabalhar 6 correntinhas. Para não ficar repetitivo, meninas, eu vou passar aqui a quantidade de carreiras para vocês. E vou dar continuidade à minha e volto depois pra gente finalizar o nosso trabalho. Ó, nós vamos ficar aqui, ó, eu já tenho aqui a minha primeira carreira aqui, que foi com 7 correntinhas. Eu vou fazer 2 com 6, 2 com 4, com 5 e uma com 4. Quando eu finalizar a minha carreira, onde eu tenho 4 correntinhas, aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Voltei aqui, meninas, ó, com as minhas carreirinhas que eu falei pra vocês. 7 correntinhas, a minha primeira, 2 de 6, 2 de 5 e uma de 4. Agora, nós vamos começar a fazer. Vamos voltar aqui pra fazer, vamos fazer uma de 3, uma de 2 e uma de 1, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui e volto pra vocês quando eu terminar a minha carreirinha de uma correntinha. Ó, voltei aqui, meninas, com as minhas carreirinhas finalizadas. Fiz a primeira carreirinha com 7 correntinhas, 2 com 6, 2 com 5, uma com 4, uma com 3, uma com 2 e uma com 1. Pra finalizar aqui, eu vou, ó, cheguei aqui no final, vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Próximo ponto, um ponto alto. E para finalizar, eu vou fazer a minha última carreirinha somente de pontos altos, ou seja, sem nenhum espacinho de correntinha, ó. Para cada pontinho aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. Ó, e vai ficando assim aqui o nosso trabalho. Se você tem outra maneira de fazer aí as suas, pode ficar à vontade também, tá? Eu vou seguir fazendo aqui, quando chegar ali no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, fiquei aqui com a minha redinha finalizada. Geralmente, eu trabalho as minhas redinhas assim. Se você quiser que esse negócio fique retinho aqui, ó, aí você vai precisar aumentar a quantidade de carreirinhas. No caso, aqui onde eu terminei com 4, eu fiz só uma, você vai precisar fazer 2 de 4, 2 de 3... E tá sempre abrindo aqui a sua tampinha do vaso para ver se ela vai fechar aqui normal, tá bom? A minha ficou assim. Aqui, ó, fiz o meu último ponto, vou fazer aqui um cordão de correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Eu sempre faço aqui um cordãozinho com 35. Se você quiser fazer menor, você pode ficar à vontade. Aqui nós já podemos cortar o nosso fio. E aqui nessa pontinha eu sempre gosto de colocar uma pérolazinha aqui. Ó, essa daqui, ó, essa pérola aqui, ela é a número 10. Aí, eu venho aqui, ó, insiro aqui o meu fio. Puxei aqui. Aqui eu dou 2 nozinhos aqui pra nossa pérola não sair, ó. 1. 2. 2 nozinhos aqui. Aí, o nozinho fica grandinho aqui, ó. Não deixa a nossa pérolazinha passar. E é só puxar, né, pra não correr o risco de desmanchar. E cortar aqui o nosso fio. Aí, assim, eu fico com a minha partinha aqui finalizada. Aí, eu vou aqui com o meu fio rosa, que a gente tá trabalhando aqui, ó. Vou vir aqui nas 3 correntinhas, ó. 1, 2, aqui na terceira, eu vou inserir a minha agulha. Vou buscar aqui, ó, o meu fio.
Vou dar um nozinho aqui. E vou fazer aqui o meu cordãozinho novamente, ó. Dei um nozinho. Vou inserir a minha agulha aqui no mesmo lugar. Vou buscar a minha laçada. E vou aproveitar já para ir arrematando esse fio aqui, ó. No nosso cordão de correntinhas. E vou fazer aqui as minhas 35 correntinhas, ó. 3, 4, 5, até chegar ao final desse fio aqui, eu vou arrematando ele. 6, eu vou dar continuidade aqui, vou fazer as minhas 35 e volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final, já fiz as minhas 35 correntinhas, já coloquei a minha pérolazinha aqui. E assim, a minha tampinha do vaso ficou aqui finalizada. Eu gosto de fazer ela com essa aberturinha aqui, ó, porque aí depois a gente consegue ajustar, né, a nossa tampinha do vaso, caso tenha ficado um pouquinho menor, um pouquinho maior, tá bom? Então, essa daqui foi a nossa aulinha de hoje, a nossa tampinha do vaso, do nosso joguinho de banheiro Sara. Eu vou abrir ela aqui direitinho e mostro pra vocês. As medidas que eu passei no decorrer do vídeo, né? A medida aqui de fora não é tão importante, mas eu vou deixar na descrição do vídeo essa medida dela aqui pra vocês, tá? Como aí no decorrer do vídeo eu já passei a medida aqui de dentro, que é o ideal pra nossa tampa do vaso. Eu vou abrir ele aqui e mostro direitinho pra vocês como que ficou a nossa tampinha do vaso. Meninas, e assim ficou, ó, a nossa tampinha do vaso, do nosso joguinho de banheiro, do modelinho Sara. E aí, no decorrer do vídeo, eu expliquei pra vocês aí como que faz, né, pra aumentar ou pra diminuir, se for o caso. Essa daqui eu fiz com as medidas do meu vaso. Eu vou girar ele aqui pra mostrar pra vocês a parte de dentro, tá bom? E assim ficou. Olha, e assim ficou aqui, ó, a nossa partinha de dentro, a nossa redinha. Eu deixei ele aqui aberto assim, caso você precise ajustar, né? Ainda dá pra ajustar um pouquinho a tampa do vaso. E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje, espero que façam, que gostem de fazer. E se fizer e me marcar, e se fizer e postar, me marquem lá que eu vou adorar compartilhar o trabalho de vocês. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem aí um like, né? Que isso ajuda no crescimento do canal. E o canal cresce, a gente fica cada vez mais empolgada para trazer mais videoaulas aqui para vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. A nossa próxima aula vai ser o tapetinho do pé do vaso. Obrigada e até a próxima.